O segundo desenho que a gente vai fazer para o projeto arquitetônico é a planta de localização. Então, no nosso projeto arquitetônico, a gente começa mostrando o que é maior, então a gente vai da quadra para o detalhe. Então, planta de situação é a primeira, o segundo é a planta de localização, e a gente tem a opção de fazer junto, planta de localização e planta de cobertura. Então, a gente pode fazer dois ou pode fazer um só. Nesse nosso exemplo, a gente vai fazer um só. Então, a gente vai mostrar a planta de localização junto com a planta de cobertura. A planta de cobertura sozinha, ela teria que ser um pouco maior, tá? E a gente colocaria somente as informações da cobertura. A planta de localização sozinha, ela não teria o telhado, teria somente a posição, quer dizer, não teria tanta informação do telhado, teria somente a posição. Aqui a gente vai colocar as duas coisas, vai colocar a informação do terreno, da casa dentro do terreno e da cobertura dessa edificação. Então, planta de localização e cobertura, a gente vai colocar a casa dentro do terreno. Então, o terreno a gente já tem aqui, então a gente vai copiar ele para o lado. A gente faz todos os desenhos no mesmo arquivo, tá? Tem gente que prefere separar, fazer um arquivo por desenho. Eu acho bem mais fácil fazer tudo no mesmo, porque a gente configura as coisas uma vez só, não precisa fazer muitas repetições. Eu acho que assim fica bem mais fácil. Então, eu vou copiar esse terreno aqui pro lado. Não importa a posição exata, tá, gente? Eu vou colocar ele aqui do ladinho. E eu vou fazer o desenho da casa aqui dentro. Bom, a casa na planta de cobertura, a gente enxerga o telhado e a gente enxerga as paredes externas. Então, no nosso caso, do nosso exemplo, a casa, ela é retangular, ela é um retângulo de 3,45 por... Opa, acho que tá errado, peraí. É um retângulo de 3,85 por 8,45. Então, esse aqui é o tamanho da casa. A gente vai colocar a casa e o telhado. Então, essas aqui são as medidas das paredes. Então, já vou colocar aqui, ó, isso daqui como paredes. Só que essas paredes, eu coloquei ele aqui fora do terreno, né? Ele tá a 3 metros da lateral do terreno. Então, eu vou colocar ele aqui, tá? Usei o comando mover, vamos de novo. Mover, selecionei o terreno, Enter para confirmar. E eu quero que ele fique a 3 metros da lateral. Então, eu vou colocar aqui, 3, Enter. E vou colar lá na frente. E agora eu vou mover para trás, porque ele vai ficar a 10 metros da frente. Ok? Então, ele tá aqui, 3 da lateral, sobra bem mais do outro lado, não tem problema. E 10 metros da frente. Só que esse daqui são as paredes externas. E a gente vai ter o telhado aqui ao redor dessa casa. Eu vou manter, eu devia ter copiado em vez de movido, eu vou manter essas paredes externas aqui do lado, tá? Porque a gente vai usar ela depois pra planta baixa. Então, já vou deixar ela aqui. E eu vou fazer, a partir dessa daqui, o telhado. Só que o telhado, ele sai para fora das paredes da casa 60 centímetros. Eu vou usar o comando offset para fazer essa cópia para fora. Comando offset ou deslocamento, 0,6, Enter, seleciona e aponta para fora. Agora, essa linha aqui é da cobertura. E essa linha aqui é das paredes externas. Só que, nesse desenho aqui, a cobertura, ela vai estar escondendo as paredes externas. Então, ela não vai estar aparecendo como uma linha contínua. Ela vai estar como linhas ocultas. Lembra que quando a gente não enxerga alguma coisa, mas a gente sabe que ela está ali e a gente precisa representar, a gente coloca com linhas tracejadas e mais finas. Então, nesse caso aqui, a gente vai manter a layer, que caracteriza ela como paredes, porque a layer, ela serve para organização. Mas eu quero que ela fique mais fina e que ela fique tracejada.
Então, quando eu não quero trocar a layer, mas eu quero trocar essas propriedades da linha, da cor, do tipo de linha, eu vou deixar ela selecionada, não vou trocar a layer, mas eu vou trocar aqui, ó, as propriedades. Eu vou colocar ela na cor verde e eu vou colocar o tipo de linha oculto. Agora, eu coloquei o tipo de linha tracejado, ele tá certo, tá? Mas ele não tá aparecendo tracejado. Eu preciso resolver esse problema. Como que a gente vai fazer isso? A gente tem uma opção de escala do tipo de linha no AutoCAD, que é o LTS, Line Type Scale, que a gente tem que trocar, a gente tem que configurar de acordo com as medidas do nosso projeto. Então, a gente vai ativar esse comando, LTS Enter, e a gente vai mudar esse valor, que é a escala do tipo de linha. Então, se ele tá 1 e ele não tá aparecendo, provavelmente é porque ele tá muito grande. Então, toda essa minha linha, ela tá tracejada. E eu vou modificar isso, diminuindo esse valor. Vamos testando, tá? Não tem uma medida exata que a gente tenha que seguir, a gente tem que testar para fazer dar certo. Eu vou colocar ponto 1. E aí ele ficou bom. Eu coloquei ponto 1 porque eu já sou acostumada que normalmente é esse valor que eu tenho que colocar. Se não ficasse bom, se os traços ficassem muito pequenos ou muito grandes, vocês iriam testando valores diferentes, até que vocês achassem que ficasse um pouquinho melhor, tá? Então, as paredes, como estão atrás da cobertura, estão embaixo da cobertura, elas ficam tracejadas. As paredes da cobertura vão ficar em linhas contínuas. Agora, o nosso telhado, ele tem 4 caimentos. Lembra que eu mostrei para vocês que ele cai aqui para frente, aqui para o lado, para o outro lado e aqui para trás. Então, eu preciso dividir esses caimentos. Na hora de desenhar um telhado que tem mais que um caimento, a gente sempre faz a divisão entre eles com linhas. Se o meu telhado tivesse 2 caimentos, se ele caísse simplesmente para os 2 lados, eu faria uma linha aqui no meio e o meu telhado cairia então para cá e para cá. Só que esse nosso telhado, ele tem essa divisão das águas para os 2 lados, mas ele também cai para frente e para trás. Nesse caso, primeiro, eu vou apagar essa daqui e vou começar de novo com a layer cobertura ativada. Quando eu tenho mais do que 2 caimentos, eu tenho aquele telhado mais trabalhadinho. E aí, como eu mostrei para vocês na vista em 3D da cobertura, a gente tem aquela divisão dele aqui, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. Então, nesse tipo de telhado, a gente vai fazer linhas ligando a parte de fora da cobertura até a parte de dentro, que são as paredes. Comando linha, clica num ponto, clica no outro. Tá? E aí, a gente tem as linhas que vão definir nosso telhado. A gente vai usar o comando fillet. A gente vai colocar o raio 0. Clica nessa linha e clica nessa. Enter para repetir o comando. Clica nessa linha e clica nessa. E agora vai fazer mais uma linha daqui até aqui. E tá pronto o nosso telhado. Então, quando a gente vê a nossa casinha de cima, a gente enxerga ela dessa forma. O que a gente precisa mostrar na nossa planta de localização? É isso, então, o terreno, a casa, o telhado e as calçadas. Então, vamos dizer que a gente tem uma calçada ligando aqui ao redor da casa e uma calçadinha até lá na frente. Essa calçada, ela tem 1 metro. Então, ela vai 1 metro a partir das paredes da casa. Então, eu vou dar um offset, 1 metro da parede da casa para fora. E eu vou colocar essa linha que eu fiz na layer calçadas e pisos, mas eu vou colocar aqui de volta, ó. Lembra que eu troquei a propriedade dessa parede? Então, eu preciso colocar aqui, by layer, by layer. Eu vou explodir essa linha aqui, esse retângulo, porque eu quero estender de X até aqui essa calçada.
Eu quero que aqui ela tenha 1 metro de distância também, então eu vou dar um offset de novo, deslocamento, 1 metro, daqui pra cá. E eu vou fazer o fillet daqui com essa linha para fazer esse encontro. Pronto, tem uma calçadinha ao redor da casa. Com isso, eu preciso colocar as cotas, os textos e os símbolos. Os desenhos são esses aqui que aparecem na planta de localização. Então, vamos primeiro com os símbolos. Eu preciso colocar um símbolo mostrando a indicação, fazendo a indicação do caimento da água desse telhado. Então, ela vai cair aqui para a esquerda, aqui para a direita, aqui para cima e aqui para baixo. Eu vou fazer um triângulozinho para mostrar isso, tá? Vou usar o comando polilinha e vou fazer isso aqui mesmo, tá? A partir do meio aqui, bem mais ou menos, eu vou fazer esse triângulo. Aqui com ponto 3. Aqui eu vou fazer arroba ponto 3, vírgula, ponto 15. Vou encerrar e vou espelhar daqui para cima. Isso daqui eu vou colocar na layer 0, porque eu vou transformar isso daqui num bloco. Porque eu vou fazer essa linha, que eu quero que fique na layer símbolos depois que eu colocar na layer, e eu vou fazer uma churinha aqui dentro. Essa churinha vai ficar sólida. Tá? Antes de eu fazer a chura, vamos encerrar, vamos colocar aqui, layer Ashura. Aqui. Eu quero que ela fique sólida, ela vai ficar cinza mesmo, mas aqui eu não quero que ela tenha transparência nenhuma, então vou tirar. Isso aí. E agora eu vou criar um bloco. B, Enter. Indicação. Vou colocar a inclinação telhado. Pick point, vou selecionar o meio dela aqui, select, seleciona ela inteira e deixa marcadinho aqui, ok. Seleciona ela e coloca aqui na layer símbolos. Junto com esse símbolo da inclinação, que está me mostrando que ele cai para lá a água, eu vou colocar um texto dizendo qual é a inclinação desse telhado. Antes de eu colocar o texto, é interessante eu me lembrar que eu tenho que ajustar a escala. Então, aqui eu estou trabalhando com a planta de localização e cobertura, e eu vou fazer essa planta, eu vou imprimir essa planta na escala 1 para 250. Então, eu vou trocar aqui. Antes de começar, eu vou colocar o texto na 1 para 250 e a cota na 1 para 250. Vamos lá. Então, eu vou fazer o texto. Vou colocar aqui em cima desse triângulo e eu vou colocar que a inclinação do meu telhado é igual a 35%. Vou mover ela um pouquinho. Mover tudo aqui para não ficar uma coisa por cima da outra. Sempre que vocês puderem evitar de colocar linha por cima de linha, texto por cima de alguma coisa, evitem. E esse texto deveria estar na layer textos. Agora, eu vou colocar esse símbolo com esse texto em todas as águas do telhado. Então, todos os lados desse telhado. Então, eu vou espelhar ele pra cá. E eu vou copiar ele desse ponto aqui pro meio. E daqui eu vou rotacionar ele pra cá. E eu vou espelhar ele pra cá. Pronto. Então, vocês vão ver que essa setinha do telhado, ela vai estar sempre apontando pro beiral. Tá? Então, podem ver, aqui ela ficou apontando para cima, apontando para a esquerda, apontando para a direita e apontando para baixo. E o texto, quando tá na horizontal, tá sempre com a parte de cima para cima. E quando tá na vertical, tá sempre com a parte de cima para esquerda. Então, certinho.
Vou colocar uma achura em todo o telhado também, me mostrando, representando a telha que vai ser usada. Tá? Então, a gente vai... Eu vou usar essa achura aqui, padrão ARB 88, ângulo 90 graus quando eu colocar aqui nas laterais, e a escala dela, 0.002. Eu coloquei aqui do lado antes, ela não deu certo, então eu vou apagar e fazer de novo. A achura, às vezes, é uma coisinha chata, tá, gente? Às vezes elas não funcionam e não tem muita explicação. Eu acabei de colocar ela aqui, apaguei e tô fazendo de novo, tá? Então, se vocês precisarem, deu errado, apague e faz de novo. Não sofram muito tentando entender ela, tá? Primeiro, tenta de novo. Pode ser qualquer coisinha que a gente clicou, que a gente fez errado, então, apaga, faz de novo. Faz a dos lados, confirma. Ativa de novo o comando e agora coloca o ângulo 0 e faz em cima e embaixo. Aí. Nesse caso aqui, eu prefiro que a achura não pare para o texto, ó, que ela fique inteira. Então, eu vou colocar aqui para remover e vou clicar nos textos. Vou fazer a mesma coisa nessa daqui. Selecionar ela, remover e clicar aqui no texto. E dá Enter. Aqui também. Selecionar, remover, clicar no texto. Aí. Muito bem. Vou colocar as cotas. Ativa a Layer Cotas, DLI. E agora a gente precisa colocar a medida da casa. Então, aqui nas paredes. Coloca aqui fora. DCO. Ou cota S em português, e vem até o limite do terreno. Dá um Enter, clica do outro lado e vem até o outro limite do terreno. Tá? DLI, coloca a medida da casa no outro sentido, DCO, vai até o limite do terreno, dá um Enter, clica no outro lado, vem até aqui em cima. Tá? Tem que colocar a distância da casa até o beiral. Onde é que vai ficar melhor isso? Vou botar daqui pra cá. Aqui. O tamanho da calçada. E aí, cota a mais não tem problema, tá? Coloca de novo o tamanho do terreno. Aí. A gente ainda vai fazer aqui na frente uma linha representando a calçada. Então, a nossa calçada, ela ficou 2 metros para fora do terreno. Então, a gente vai colocar aqui calçadas e pisos, comando linha, começa 2 metros para frente e faz aqui até o finalzinho. Tá? Se a gente tivesse um rebaixamento aqui na calçada para entrada de carro, teria que mostrar. A gente tem que mostrar a posição das árvores, a posição dos canteiros, onde vai ser calçada de concreto, onde vai ser permeável. Isso tudo a gente teria que mostrar. Mas, por enquanto, a gente não vai fazer esse detalhamento. A gente vai deixar só isso daqui. Vamos colocar um texto aqui com um nome. Aqui, ativar textos. Aqui embaixo. Planta de localização e cobertura, escala 1:250. Antes eu coloquei essa aqui, então vamos colocar essa daqui. Ó, eu não quero que ele divida aqui, que ele coloque o cobertura na outra linha, eu posso aumentar essa caixinha puxando aqui, tá? A gente tinha feito no título da planta de situação o texto do nome um pouquinho maior do que o normal. A gente tinha feito ele 1,5 vezes.
Então, aqui também, em vez de 0.5, eu vou editar aqui, selecionar só o planta de localização e cobertura, e eu vou colocar aqui 0.75. De novo, ficou maior aqui, vou puxar. Pronto. Ainda tem que colocar aqui também o símbolo de norte aqui na planta de localização. Eu poderia copiar esse daqui para cá, tá? E mudar a escala, mas eu vou inserir ele já com a escala certa. Como eu salvei esse bloco aqui, eu tenho ele na memória desse arquivo para eu inserir ele novamente. Então, para eu inserir blocos, eu vou usar o comando inserir, que é I, Enter. E ele vai aparecer aqui os blocos que eu já criei, ó. Então, esse oblíquo, ele é das cotas, esse break line a gente colocou ali na planta de situação, inclinação, telhado e norte. Agora, aqui, a gente vai deixar marcado esse insertion point, para quando a gente der OK aqui, a gente poder clicar na tela e dizer onde que ele vai ficar, tá? Se eu desmarcar aqui, eu tenho que escrever as coordenadas do meu espaço aqui, para ele ficar certinho, e não, aí vai ser bem mais difícil. A escala, eu posso deixar para eu definir também na hora de colocar na tela, a rotação também, mas aqui a gente vai deixar isso todo certinho já. Então, aqui eu só vou mudar a escala, que ele tá 1, mas a escala 1 é para o tamanho que eu fiz lá na planta de situação. Então, aqui ela tem que ficar menor. Se a escala 1 era lá para a planta de situação, que a gente tinha a escala de impressão 1000, aqui na planta de localização, que é 1 para 250, a escala vai ser 0.25, né? 1250, 1.25. Deixa a escala uniforme, para o Y, o Z e o X serem iguais, e coloca aqui, 0.25. Ok. E clica aqui na tela. Só seleciona ele e coloca na layer simples. A planta de localização, a gente poderia fazer ela invertida. O normal é a gente mostrar a planta de situação com o norte para cima e a planta de localização e a planta baixa com o acesso para baixo. Então, essa daqui teria virado, ó, porque a gente tá com o acesso para cima. Então, a gente vai aproveitar isso para copiar essa planta e a gente vai rotacionar toda ela, ó, 90 graus, tá? Para ela ficar no sentido correto. Quando a gente fez isso, as nossas cotas ficaram certas, o desenho ficou certinho, o norte ficou certo também, só que os nossos textos ficaram errados. Então, aqui, quando a gente tem esse tipo de situação, a gente vai usar um comando que ele vai corrigir os nossos textos. Então, eu rotacionei, meus textos ficaram todos ao contrário, ou de cabeça para baixo ou para a direita, e a gente vai ajustar eles com o comando text orient, oriente. Tá? Pode selecionar toda a planta, porque ele só vai selecionar os textos. Ele é específico para texto, então ele só vai selecionar os textos. Dá um Enter para confirmar. E a gente vai dar mais um Enter, porque ele vai deixar na posição mais legível. Então, dá Enter. E aí, pronto. Ele corrigiu todos os nossos textos. Ó. Ficou tudo ou para cima ou para a esquerda. A única coisa que a gente vai fazer é que a gente vai mover esse texto aqui, ó, que está em cima, para baixo.